Opa, tudo bom, padre? Boa tarde, sim, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Legal, muito bem. Então, ó, tive a confirmação aqui do som. Essa nossa live, ela depois ficar gravada e disponibilizada para às vezes as pessoas. Muita gente, padre, me mandou mensagem durante a semana e falou assim: olha, eu não vou poder, que eu vou estar trabalhando na hora, mas poderia deixar gravada para mim lá? Eu deixo sim, eu deixo gravado lá no Instagram e as pessoas depois vão vendo, vão conferindo, vão comentando. É muito bacana mesmo, tá? E eu fico muito feliz de você poder ter aceitado esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre as questões aqui da linguagem, da religião. Eu tive até que controlar o número de perguntas que eu vou trazer hoje, porque eu tenho muitas perguntas e eu falei, nossa, eu vou controlar aqui a nossa entrevista, porque o Instagram, em live, ele oferece apenas 60 minutos no máximo. Aí ele corta, né, Padre? A nossa conversa. Então, o que acontece? É por isso que eu vou fazer aqui aqui o meu cronômetro, para eu não me perder, ok? Para que a gente consiga ir conversando assim ao longo assim, dos 45 minutos, 50 minutos, e aí a gente consegue fazer as despedidas legais, deixar uma mensagem bacana para as pessoas. Ok? Ok. Então, vamos começar, Padre. Eu vou colocar aqui para vocês, no Caminhos da Linguagem, que estão chegando. Gente, muito obrigado pela participação de vocês que estão chegando ao vivo aqui. E a nossa contextualização do tema que eu vou ler para vocês aqui é o seguinte: é a questão da religião e a linguagem, né? Sempre houve religião e linguagem, elas sempre andaram juntas. Seja através do discurso, da literatura, da música, a linguagem sempre teve um papel importante na religião. Mas no século XX e XXI, parece que isso se intensificou mais. Nós tivemos aí fenômenos como o rádio, que chegou, olha, no século XX, televisão e a internet, que fez aquela explosão de linguagens para tudo quanto é lado. Isso fez a gente pensar, será que a relação entre a linguagem e a religião se modificou? Bom, essas e outras temáticas, nós vamos conversar hoje com o nosso convidado aí, o padre Mauro Primo Vieira, que nós estamos muito felizes que aceitou o nosso convite hoje para que a gente possa conversar. E aí eu sempre começo a nossa live deixando que o próprio convidado se apresente, né? Pode ficar à vontade, a formação do senhor, os estudos do senhor, onde o senhor exerce o seu sacerdócio. Fique à vontade, viu, padre? Pode se apresentar aí para o público. Muito bem. Boa tarde, então, professor. Boa tarde a todos que estão sintonizados nessa live. É um prazer estar aqui. Ele já falou isso, né? Eu, como já disse, sou Mauro Primo Vieira, sacerdote da Igreja Católica Romana. Nasci aqui em Rondonópolis, mais precisamente aqui na Vila Operária, onde hoje estou trabalhando. Eu iniciei os meus estudos superior em Goiânia, onde participei do curso de licenciatura em filosofia pela PUC Goiás. Depois eu fui para a cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, região missioneira. Lá eu participei do curso de bacharelado em teologia pelo Instituto Missioneiro de Teologia. E na área acadêmica eu participei de alguns cursos de pós-graduação, entre eles especialização em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, Direito, especialização interdisciplinar em Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania, especialização também em Pedagogia Catequética, também pela PUC. E o ano passado eu concluí o curso de mestrado em Ciência da Religião na PUC Goiás, em Goiânia, com o título da dissertação Influência da Matriz Africana na religiosidade do Quilombo do Cedro, em Mineiros, Goiás. E fui bem, graças a Deus. Que maravilha, padre. Muito bonita a sua caminhada acadêmica de estudos. Eu sou apaixonado por estudos, sou apaixonado por conhecimento, apaixonado por estudos religiosos. Sabe que eu quase fiz mestrado em ciência da religião, viu? Tem uma história. Eu quase fiz. E teve uma época da minha vida, por dos meus 19 anos, que eu queria muito exercer o sacerdócio. Quase fui frei. Eu sou
apaixonado pela história de Francisco de Assis. Eu acho uma coisa muito linda a dedicação. Então, temos algumas afinidades, com certeza. Então, já que você mencionou o mestrado de Ciência da Religião, eu acho que é interessante falar para o nosso público o que é ciência da religião e qual que é a diferença de ciência da religião para a teologia. Então, a ciência da religião é um campo do saber que tem como realidade o fenômeno religioso, investigando esse fenômeno sistematicamente em todas as suas manifestações, sem que se questione sua validade teológica, ou seja, assim, nesta área do conhecimento, não se questiona a verdade ou a qualidade de uma religião, porque vê todas, né, todas se apresentam igualmente como objeto de estudo e de investigação. Então podemos dizer que é um estudo que estuda o fenômeno religioso. E o seu princípio metodológico da ciência da religião é o vislumbramento das religiões, das pessoas, logicamente, né, como sistema de sentido formalmente idêntico, apresentando pontos comuns, né, que torna possível de ser investigada nas religiões. E isso tem como tarefa assim, primordial produzir conhecimento aprofundado sobre o campo religioso em suas mais diferentes dimensões, logicamente para a academia, né, em vista da academia, e tendo como aportes a sociologia e a filosofia especialmente. Sociologia e filosofia. E como você perguntou, a diferença entre ciência, religião e teologia é simples. A ciência da religião, então, é isso que eu disse, né? Estuda a religião do ponto de vista social, né? Cultural, e, portanto, investigativa, empírica, como um rigor acadêmico exige, a busca conhecer os fatos, age, pretende agir, né? Que às vezes nem sempre consegue tão bem, mas age na neutralidade, né? E pela razão. Por isso que comigo, na turma, eram vários, de várias religiões, inclusive ateus, fazendo ciência da religião, né? Olha só. Porque ela procura analisar os elementos comuns, como eu já disse, né? E os que mais se destacam em diversas religiões, analisando, então, sistematicamente, criteriosamente, fato, costumes, rito, doutrina, normas, origem, regularidade, diferenças, similaridade, complexidade, enfim, tudo essas coisas aí. Tudo aquilo que merece ser investigado como fenômeno religioso e antropológico. Enquanto a teologia, o curso de teologia, né, que também tem mestrado, doutorado, né, não possui tais metas como fim primeiro. Ela busca conhecimento aprimorado de uma religião em particular. Por exemplo, né, a teologia católica, a teologia, embora vários institutos participam ecumenicamente com outras religiões, mas a teologia cristã, por exemplo. Aí os budistas têm a teologia budista, os islâmicos a teologia islâmica. Mas essa é a diferença, né? Como eu disse, a teologia ela fica ali em campo específico. Se dedica ali a um campo de uma religião específica. Isso. A teologia. Muito interessante, muito interessante. Eu sempre me interessei muito pela linguagem, eu tenho muitos amigos católicos, eu também, né, sou batizado na igreja católica e tudo, e, como eu disse, eu quase me tornei frei, né, no começo dessa nossa conversa, e sempre me encantei muito com esse tempo de estudos. Eu sempre tive essa curiosidade de ciência da religião, teologia, e essa explicação foi ótima, né, inclusive para o público que está aí, poder ver a diferença entre uma coisa ou outra. Eu ouvi uma vez, aí você podia me esclarecer,
que diz que a teologia sempre tem um foco, inclusive, vamos dizer assim, um posicionamento diante da religião que ela estuda. Então, ela se posiciona ali. E a ciência da religião, ela não se posiciona. Ela estuda aqueles campos sem se posicionar em relação a uma religião X ou uma religião Y. Então, do jeito que a ciência da religião estuda o islamismo, ela estuda o catolicismo também. Já a teologia posiciona, ela parte do campo dela, como se fosse... Então, isso seria uma é mais ou menos por aí ou estou errado, estou viajando? Como é que é? Repete. Então, veja bem, que a teologia ela sempre se posiciona. Então, nesse campo, por exemplo, a teologia, vamos supor, um estudo teológico de determinada questão, ela vai se posicionar do ponto de vista, vamos supor assim, se for uma teologia protestante, mas do ponto de vista protestante, que é diferente da católica. Já a ciência da religião, ela não se posiciona. Ela estuda o fenômeno religioso sem se posicionar de um campo específico a respeito dele. Seria isso também? Ou Seria isso também, mas na verdade há posição, né? Inclusive formação de opinião, né? Então, existe a opinião, mas não é uma opinião do crente, entendeu? Daquele que tem aquela fé. É de alguém que analisa, né, sistematicamente, com rigor acadêmico, né, com pesquisa, como uma pesquisa científica exige. Por isso que qualquer um, né, pode fazer ciência da religião. E não precisa ser crente em alguma divindade, alguma fé. Excelente esclarecimento. Até me chamou a atenção, o senhor falou que um ateu também estava fazendo ciência da religião. Sim. É uma ciência. Então, sim. Esse esclarecimento para mim já valeu muito da live, eu já aprendi bastante só nesse comecinho. E aí, entrando na questão ainda mais que na ciência da religião estuda-se todos os fundamentos das expressões religiosas e também o fundamento do ateísmo. Porque o ateísmo sério, ele tem fundamento. Exemplo, Leandro Carnal. Né, o que ele fala, o que ele prega, as lives dele, não é de qualquer um, é de cientista. E tem fundamento. Então, tudo isso, né, é analisado em ciência de religião. Muito interessante. Muito bacana mesmo. No começo aqui, eu gostaria também de perguntar, uma pergunta que eu acho interessante, pensando na linguagem, né? Eu gostaria de perguntar sobre o papel dos símbolos na religião. Eu acho essa questão do símbolo muito bonita, me chama a atenção demais, os símbolos religiosos. Quando a gente chega numa igreja, é um lugar que nos encanta, né? Eu sinto que, mesmo a pessoa não sendo católica, eu posso dar esse testemunho para o senhor, quando a pessoa entra numa igreja católica, aquilo te envolve de uma maneira que você fica, nossa, eu vou fazer uma oração. Eu me sinto num lugar que eu vou fazer uma oração. Então, eu gostaria de saber qual que é o papel dos símbolos na religião e qual que é a importância dos símbolos para a religião. É o seguinte, nesse caso, eu penso que é preciso entender o que é linguagem, né? Você sabe disso, o que é linguagem. E eu defino linguagem como uma estrutura, digamos assim, uma estrutura eficiente de transmitir o que queremos, ou seja, as expressões, as ideias, sentimentos. Dessa forma, os símbolos na religião, né, qualquer religião, tem a mesma intenção, que é de transmitir como? Transformando objetos comum em incomum, né, de ser o portador de uma revelação do sagrado. Dando um exemplo mais claro, como transformar um objeto comum em incomum. Por exemplo, uma pedra é só pedra, mas para uma determinada religião, ela pode ser a revelação do sagrado. Entende? Então, aquilo, como você disse, né, você é católico também e frequenta a igreja. Você vai lá e vê vários símbolos. Símbolos que é de barro, é de argila, ou a própria parede, ou a pintura. Né? Coisas em comum que se tornam, então,
portadores de uma revelação do sagrado. Por isso é que o símbolo, não há comunicação sem símbolo, não há linguagem sem símbolo, né? Sabe disso? A própria fala, né? Tudo isso é. Então, os cantos, as mantras, as invocações, os gestos, as vestes, os rituais, né? A disposição dos objetos. Existem expressões religiosas que o objeto tem que estar naquele local, naquele lugar. Por exemplo, na religião da Umbanda ou Candomblé, né? Os objetos estão sempre atrás deles e eles fazem um círculo, uma gira, né? E tudo aquilo é simbólico, quer dizer algo do sagrado, né? As pessoas. Então, a própria escritura sagrada, tudo isso é símbolo, né? Que coloca em interligação o crente com a sua divindade, né? Como o senhor analisa o símbolo da cruz e o que foi feito com esse símbolo ao longo da história? Qual a opinião do senhor a respeito do símbolo da cruz, onde Jesus foi crucificado? O símbolo da cruz é para os católicos, né? E é para os cristãos, né? É símbolo dos cristãos, né? É um símbolo, por exemplo, que a gente conhece bem, né? Que remete-nos logo, né, ao sagrado. E que sagrado? Aquilo que aprendemos, que foi transmitido. Jesus morreu numa cruz. Então essa cruz, quando eu olho para a cruz, essa cruz não é mais sinal de morte. É sinal de vida. Ela é um texto longo, a própria cruz, né? Da mesma forma que a cruz, para nós cristãos, aliás, nem todos cristãos, porque os cristãos são divididos, e os evangélicos, por exemplo, muitos deles, né, não faz essa leitura simbólica da cruz, mas na sua origem, né, e com o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, maronita, o cóvita, todos esses ritos, a cruz ainda simboliza muito. A cruz é um bom exemplo, mas tem vários exemplos. Isso se você for pegar, por exemplo, uma expressão religiosa indígena, é uma religião estruturada, muitas deles, que tem seus símbolos diferentes do nosso. Por exemplo, para eles, uma árvore em pé, viva, grande, onde eles abraçam, é manifestação do sagrado. E eles até explicam e dizem como que aquela árvore surgiu. E assim todas as coisas, né? Cada um, né, entende a sua religiosidade a partir desse símbolo. Como eu te disse, eu acho assim impossível, né, expressar religiosidade sem símbolo, né? Nossa, que frase maravilhosa. Não é possível expressar religiosidade sem símbolo. Eu adorei essa fala do senhor. E aí, falando de símbolo, o senhor falou de várias religiões. Eu vou entrar num assunto que realmente eu gostaria até de um sacerdote, de um estudioso, que essa questão simbólica, essa troca de símbolo, o que isso tem a ver com o sincretismo religioso? Aliás, como que o sincretismo religioso atuou na religião? Ele é uma coisa positiva? Ele é uma coisa negativa? Como é que funciona esse fenômeno, o sincretismo? Olha, de certa forma, sim. Porque o sincretismo religioso, e na religião é mais fácil entender o sincretismo, né? Do que em outra cultura, é algo presente em diversas religiões. A gente nem pode falar todas, porque nós não conhecemos todas as expressões religiosas, né, desse mundo. Mas presente em diversas religiões, o sincretismo. Podemos até dizer que, na sua origem, todas as religiões beberam, de alguma forma, elemento de outras expressões religiosas. É a mistura de uma ou mais crença religiosa em uma única doutrina. Esse é o sincretismo. Este modelo de sincretismo, assim como o cultural, por exemplo, nasce a partir do contato direto ou indireto entre pessoas com crenças distintas, né? E isso pode ser natural, também pode ser forçada. Por exemplo, um sincretismo natural
o próprio catolicismo. O catolicismo é sincrético. Ele é, por exemplo, se nós falamos pontífice para o Papa, essa palavra não é cristã, a origem não é cristã, né? É romana. As vestes do padre, por exemplo, estola e todas as indumentárias que os padres nós usamos. Isso vem de outra cultura, que foi assimilada, de certa forma, ao secretismo. E assim, a forma de cantar, de falar, de agir, a forma de construir as basílicas, elas não têm origem cristã. O cristão herdou, né, dos deuses romanos na conversão de Constantino. Então, isso é natural. E todas as religiões, ela, com o tempo, com o envolvimento, com o conhecimento, né, com a mistura com outros povos, vai, lógico, pegando e assimilando elementos, né, naturalmente. Mas também ela pode ser forçada. Um exemplo de forçada são as religiões afro-brasileiras. Os negros escravizados, feito objetos, e quando eu falo assim, é para toda a sociedade da época, quase toda, porque era um sistema econômico. E então, esse povo, né, negro, foram forçados a reconhecer, ou fazer a mistura, não reconhecer, mas fazer uma mistura das suas crenças com o catolicismo. Né? Então, eles, por exemplo, estava na frente dos brancos, né, e da igreja, que também a igreja católica manipulava isso, né, e detinha esse poder. Então, diante dos brancos e da igreja, ela adorava um santo, mas por trás dele estava, na verdade, venerando o Deus ancestral deles. E isso foi forçando, então, um secretismo, né, uma mistura. E, como fruto disso, nós temos, por exemplo, a Umbanda no Brasil. É uma religião verdadeiramente brasileira, como fala Prandi e outros pensadores. Né? Então, nasceu justamente do secretismo, mas um secretismo forçado. Né? E o próprio catolicismo popular, você sabe que o catolicismo tem o catolicismo oficial, aquele, né, e o popular, das devoções, do povo que fala que é católico, mas é só de BGE, não vai nada, né? Que a maioria são assim. É do povo que coloca uma pedra na cabeça, caminha 100 quilômetros, mas não participa de missa, não é dizimista, tal. Esse tipo de catolicismo popular também é sincrético. A pessoa que vai à missa vai também no terreiro de Umbanda ou Candomblé. Vai também procurar uma benzeção quando o filhinho está doente, precisa de bênção. Mas também, se aparecer algo interessante na praça, em algum lugar, vai lá. Escuta, frequenta. Então, esse secretismo, ele é muito presente na vida religiosa nossa, especialmente no Brasil. Eu fiquei pensando, como o senhor tomou conhecimento desse fenômeno? Eu estava estudando literatura social para dar uma aula sobre isso, e eu caí na história do padre Cícero Romão, eu acho que é esse do Nordeste. E lá ele chama de meu padrinho Cícero, virou um fenômeno lá. E o senhor sabe um pouco desse... O que o senhor pode falar desse caso? Isso é um caso de sincretismo ou não? O meu padrinho Cícero Romão, o pessoal reza para ele. Esse aí é um exemplo de devoção popular, né? Porque o padrinho Cícero não é santo para a igreja. Ele não foi oficialmente para os altares. Ele não foi santificado, né? o padre Cícero. Mas para o povo, sim. Né? Então, essa devoção popular,
esse catolicismo popular, né, podemos dizer simplesmente, logicamente, né, não está nem aí com oficialidade. O que eles querem é alento no seu sofrimento. E eles encontraram esse alento no Padre Cícero, né, que em vida foi uma pessoa que foi a cabeça, os braços, as pernas daquele povo. Ele foi prefeito da cidade, né, ele ajudava as pessoas, né, ele conseguiu assim ajudar aquele povo durante toda a vida dele, né? Por exemplo, e para as pessoas, para a devoção popular, isso basta. Né? Basta ser bom. Ele tem Deus. Só que isso é uma devoção popular. Até, lógico, isso não seja sincrética, né? Mas é uma devoção bastante popular na Igreja Católica. Muito no Brasil. Muito interessante, padre, essa conversa. E não sabemos daqui a algum essa conversa hoje, mas daqui a alguns anos, não sei se pode ter um processo, canonização que fala, né? Canonização. Nós hoje já temos uma santa brasileira, né? Então, Mandu. Então, é uma questão bem interessante. E trazendo aqui, eu tenho muitas perguntas que eu separei aqui para o nosso bate-papo, que eu acho interessante. Então, falando a respeito de uma questão que é sempre polêmica, né? Que é a questão do discurso religioso. Me pediram muito para perguntar isso para o senhor, porque isso é uma questão muito polêmica. Então, o que acontece? Primeiro, nós vamos falar, acho que da parte mais leve, porque eu sei que tem uma parte pesada do discurso religioso quando ele é mal feito, né? Quando ele é usado para outros fins. Mas primeiro vamos falar da parte que eu acho mais que contribui justamente como que o discurso religioso, né? Os discursos religiosos, seja por sacerdote, seja por ministro, seja por pessoas que devotam a sua vida para fazer o discurso religioso, como esse discurso religioso pode contribuir para a melhora de vida das pessoas. Vamos começar, depois a gente vai para a parte mais... Mas antes de responder, vamos polemizar um pouco também isso aí, né? Que contribuição a religião, ou a prática da religião, pode trazer às pessoas? E que contribuição as religiões trouxeram de verdade para a humanidade? Vamos olhar o nazismo, fascismo e tantos outros. Eram católicos, cristãos. Olhe os muçulmanos, por exemplo, com suas guerras. Então, por que eu faço essa pergunta? Porque na ciência nós precisamos perguntar, porque a ciência nasce de pergunta. E o fato de você conseguir discutir a partir de uma pergunta como essa que eu fiz, sem me ofender, significa que está pronto para fazer ciência, né? Para discutir, então, essa manifestação. E a religiosidade, respondendo a pergunta, então, ela pode, olha só, ela pode contribuir. Porque você sabe que foi a religião que autorizou a escravização dos negros, foi a religião, né, que fez a Inquisição e tantas outras barbaridades. Assim, fez não, mas deu a bênção a isso, né? Em muitos momentos. Então não é o todo, mas ela em si, a religiosidade vivida, expressada, ela pode contribuir sim, e muito. Inclusive é o objetivo da religião, né? Olha, a religiosidade, ela é a manifestação do sagrado. O que é isso? Que é a presença de uma potência sobrenatural em que se mostra o poder, como eu falei antes agora, por meio de algum símbolo, como força sobrenatural. Isso, Marechal e Otton, Eliade, esses pensadores, desenvolvem esse pensamento. Né? Essa força superior, ela serve de alento às pessoas.
as situações mais diferentes que possam acontecer no dia a dia. Por exemplo, estou desempregado, precisando pagar minhas contas, com família para criar, com impostos, as coisas aumentam, os preços aumentam absurdo cada dia. Eu estou desempregado. O que eu faço? Eu recorro ao sobrenatural. E aí, para mim, Mauro, Padre Mauro, eu digo, encontra alento. E ela serve de alento, né, a tudo isso. Como também ajuda a dar sentido à própria existência. Só que, assim, professor, qualquer expressão religiosa, o que eu tenho que fazer? Optar por ela. Optar por ela. E viver. Toda religião nasceu, né, e se tiver que nascer ainda, nascerá com esse objetivo. Dar sentido à própria existência. Porque a religião nasce, e aí a gente vê isso na sociologia, na antropologia também. Né? A religião nasce a partir da pergunta: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que fui eu que nasci? Para onde eu vou? Então, dar sentido à própria existência à religião. E isso ajuda. Por quê? Porque ajuda no equilíbrio, na harmonia, né? No equilíbrio da minha vida. E eu consigo lidar com os fracassos, com as alegrias, com o dia a dia. E não vou ficar por aí procurando culpado para minha miséria, procurando nada disso. Eu vou assumir e viver na integridade e no equilíbrio. A religião ajuda, pode ajudar. Repito dizendo, pode ajudar. A apoderação do sagrado, né, que a pessoa tem que optar, né? Tem que apoderar do sagrado. Sabe que é apoderamento. Isso vem pela fé. Por isso que não pode ser uma coisa morna. A fé, qualquer fé. Se eu sou hinduísta, eu preciso apoderar de todo símbolo que o hinduísmo tem para me encontrar com o divino, nesse sentido. Né? Se eu sou cristão, você sabe que é bom dizer isso, né? E eu falo assim, cristão porque aqui no Brasil existe católicos e evangélicos. E muitos acham que evangélico é outra religião. Nada. Evangélico é cristão, igualmente católico, inclusive com os mesmos erros. Às vezes mais erro que acerto, mas nós temos o mesmo princípio. Então, é preciso apoderar disso. Por exemplo, alguém que precisa sair de um vício e encontra na religião o meio de sair desse vício. O que ele tem que fazer? Ele tem que, em um certo momento, dizer: eu quero e eu assumo essa doutrina, essa forma de viver. E é minha, eu defendo com isso que é minha. Esse apoderamento, essa apoderação do sagrado, que precisa, ela também cria vínculo com tudo isso, né? Com o eterno, com o perfeito, com a divindade. Levando a pessoa e grupo. Você sabe quando ele fala pessoa e grupo, né? Porque nós vivemos em sociedade, né? Mas a experiência é individual. A experiência do sagrado, individual. Pode o mundo todo falar sobre Jesus, por exemplo, mas se você não falar eu creio, eu acredito, eu quero, eu apego para mim, isso tudo, não vai para frente. Né? Aí eu faço, e o pior é que muitos católicos fazem isso, né? Porque aprenderam, são católicos de tradição. Sou católico porque meu pai foi, minha avó foi, minha bisavó foi. Uhum. Eu lembro uma vez, professor, que eu perguntei a um jovem lá no Sul se ele era
qual era a religião, a igreja, né, que ia. Qual a igreja que ele ia? Ele falou, olha, sei não, eu acho que eu sou católico, eu bebo e fumo. Então, esse tipo de coisa, né, que existe. Aí, quando eu assumo aquilo que estou professando, muda a minha vida. O viciado deixa de ser viciado. Tem possibilidade de deixar. Né? Aquele que precisa ser transformado é transformado, de fato. Né? Aquele que precisa superar, né, alguns vícios do dia a dia, né? Porque quando ele fala vício, não é só drogas e, né, essa droga química também, logicamente, mas especialmente o vício da mentira, da inveja. É vício isso. É a mentira, inveja, egoísmo. O que é vício? É aquilo que eu alimento em mim. Vício é exagero. Então, tudo isso pode sim ser ajudado. E essa experiência com o sagrado está justamente para isso em todas as religiões, para ajudar a superar a dificuldade, como eu disse, e para quem tem medo, olha só, para quem tem medo, indicar o caminho que deve seguir também, né? Diante de tantos caminhos, a religião pode, né, indicar o caminho a seguir. Muito legal. Eu tinha uma pergunta aqui, mas a partir da fala do senhor, me veio essa ideia. Tem participações. Olha, tem muita participação aqui. O pessoal está elogiando bastante. Muito feliz com a fala do senhor. E aqui a Rodinha serve também como comunidade de apoio a pessoas com transtornos mentais. O que o senhor acha dessa participação aí da nossa participante aí da nossa live? Falou assim, serve também como a religião como comunidade de apoio para pessoas que têm transtornos mentais, que passam perturbações mentais? Religião também ajuda nesse ponto, o discurso religioso? Ou é uma questão médica, psiquiátrica? Sim, sim, serve. Por quê? Porque transtorno é desequilíbrio. Então, a religião pode me ajudar no equilíbrio. Equilíbrio emocional, psíquico, enfim. Com certeza, Valdirene, né, aqui, serve também como apoio, né, para a pessoa com transtorno mental, né, e tantos outros transtornos, né, que existem. Muito bom, muito bom. Aí agora a gente vai para o outro lado, né? O discurso religioso, ele pode ser desviado desse caminho bonito que o senhor mostrou aí, um caminho muito bacana, muito interessante, mas ele pode ser desviado desse principal objetivo? Ou seja, ele pode ser usado para algo que não é bom? E como isso acontece? A minha pergunta é como isso acontece? Tem como a gente perceber se um discurso religioso está sendo desviado para algo que não é positivo? É uma pergunta polêmica, tá, Fábio? Sim, não é fácil responder. E ao mesmo tempo porque eu falo, é só observar. Porque a nossa religião cristã, né, a nossa escritura sagrada diz que pelo fruto você conhece. Né? Então é só olhar os frutos. Acredito que sim, respondendo a tua resposta. Né? Porque, olha, é um dado comum em todas as religiões. Todas as religiões, elas nascem também com o objetivo de cuidar da vida. É por causa da vida. Quando o Deus cristão, né, nosso Deus cristão fala, eu sou um Deus vivo, é para cuidar dos vivos. Né? Então, a religião nasce pelo cuidado que temos que ter a vida. Ela nasce com esse propósito, dar sentido, como eu falei antes ali, à existência e alento ao sofrimento. E aquilo que não se compreende também. Como assim não se compreende? Aquelas mesmas perguntas que estão na cabeça. Para onde eu vou? Depois que eu morrer, quando eu vou? Qual o caminho a seguir? Então, quando a religião é utilizada, olha só. Como isso acontece, né? Quando a religião é utilizada como meio
de amedrontamento, de discriminação e preconceito, quando a religião, qualquer religião, deixa de ser baliza para o amadurecimento e desenvolvimento para apenas impor regra e perseguir, ela desvia de seu próprio objetivo. Muito bonito o que o senhor falou. Muito bonito. No caso, o que o senhor está me lembrando, eu que sou estudioso da análise do discurso do terror. Não sei se o senhor já... O discurso do terror. Já, então, algumas religiões colocam aquele discurso do terror, da regra, ó, cuidado, você está... Esse discurso do terror é um discurso que se afasta do verdadeiro objetivo da religião? Seria isso? Sim. É o seguinte, como eu te falei, tudo em exagero é sobra. É lógico que temos que temer. Pega um exemplo, por exemplo, agora, da pandemia. Lógico que temos que ter medo. Porque sem medo nós não vamos acreditar em nada. Aliás, né, o que precisa ainda, né, hoje é termos medo. Medo de morrer mesmo. De morrer fisicamente. Então é preciso. Mas tudo que é exagerado prejudica. Na religião, da mesma forma. Sabe? A imposição de regras e normas e todo esse terror, como você fala, né, que passa na cabeça das pessoas como se a pessoa fosse a personalização do próprio demônio, prejudica. E ainda mais uma mente doentia. Doentia que eu falo fisicamente, como a Evangelina falou lá, com o transtorno mental e tantas outras coisas, que já não está bem, e aí recebe essa carga negativa, né? Que já é um outro assunto, mas nós somos energia. Então, toda essa energia negativa, né, exagerada, lógico que tende a prejudicar, né, professor? Isso na religião e em qualquer outro lugar. E na religião não deveria. Ainda mais a religião dos cristãos, é nossa, a religião cristã, que fala que Jesus veio para tirar o fardo das costas. Pregamos isso. Ele veio tirar o peso, sabe aquelas coisas que carrega, parece que tem 2 elefantes nas costas? Ele veio tirar isso. Só que a gente faz é colocar muitas vezes. Né? Eu falo nós, porque eu também sou sacerdote. Não só cristã, mas as outras religiões também, né? Especialmente aqui no Brasil, as religiões cristãs. Muito bom, muito bom. Muito. Indo agora para... Eu acho que o que o senhor falou hoje foi muito importante para as pessoas refletirem a respeito disso. Indo agora para a questão literária, vou trazer duas perguntas, uma que me deixaram bastante curioso, que é a importância do livro. Eu reparo muito que muitas religiões têm um livro, não só a igreja católica ou cristã, mas eu reparo, eu não esqueci o nome do livro da religião hindu, eu esqueci o nome, é Bhagavad Gita, uma coisa assim, mas cada religião tem um livro. Eu ia te perguntar sobre a importância do livro para a religião, e no caso das religiões, que já faço essas perguntas, no caso das religiões orais, que não tem livro, por exemplo, a Umbanda não tem um livro sagrado da Umbanda milenar. No caso das religiões que são orais, que não tem livro sagrado, é mais fácil de serem modificadas, porque não tem um registro? Então, duas perguntas em uma. A importância do livro para a religião e as religiões orais, como não tem livro, se são mais fáceis de se perderem. Sim, sim. Professor, Então, só que sobre a Umbanda, que você falou, o Candomblé, especialmente o Candomblé, Umbanda, as religiões de matriz africana, se tivesse livros, teria sido queimado pela Igreja Católica. Então, ela iria ser obrigada a sincretizar da mesma forma. Né? Mas, falando em livro, você fala em livro, né? Esse livro que temos, inclusive o termo livro, né? Tudo isso, é algo recente na história, sabe disso, né? É melhor falar em registro. Registro, né? As civilizações ocidentais, antigas, de alguma forma conseguiram registrar as manifestações de sua fé. É isso. Graças a isso,
pode conhecer e perpetuar a ideia da divindade que desenvolveram. Quem? Por exemplo, nós, os cristãos. É graças aos escritos antigos. Mas também tem religiões que os escritos estavam em parede de caverna. Em outro material que hoje nós não utilizamos. Mas o registro ele é muito importante, porque realmente, você tem razão, realmente a tendência na história, né, durante os anos, é se perder. Se perder. Né? As religiões, hoje, as religiões de matriz africana, todas elas, eles não têm um livro sagrado, mas têm livros sagrados. Né? Tem vários escritos que precisa mesmo colocar, justamente para se defender e para impor, né, a sua religião, a necessidade da sua religião. Então é isso. As religiões orais, elas são mais fáceis mesmo de ser modificadas, né, por não haver um registro. Eu também acredito nisso. Mas é justamente essa escritura sagrada das religiões que ajuda a manter, né, a própria religião. Muito bom, padre. Eu fiquei pensando assim, nós falamos em registro e essas questões, e aí a gente entra no campo da interpretação. Mesmo tendo registro, no ponto, um ponto um pouco polêmico, a questão do católico e do evangélico, que tem o mesmo registro, mas tem interpretações diferentes. Entramos no campo da interpretação. E aí eu penso em disciplinas como hermenêutica, que eu acho muito interessante, e pensar na seguinte maneira: como que a religião pode nos ajudar a fazer uma interpretação melhor da vida, né? E das mensagens que a gente recebe todo dia. Eu fico pensando por esse lado, já que nós temos um registro que teve várias interpretações diferentes, né? E que surgiu várias denominações diferentes por conta dessas interpretações, eu não sei, mas, por outro lado, a religião é a hermenêutica. E aí eu fiquei pensando de que maneira a interpretação vinda da religião pode nos ajudar a entender a vida melhor. Acredito que sim, professor, porque religião e cultura estão interligadas e se complementam na sua efetivação, nas ações do dia a dia. Um Deus por exemplo, um Deus é a personificação de um poder motivador, que nós já falamos antes, ou de um sistema de valores que funciona para a vida humana, né, e também para o universo. E é por isso o definidor dos valores que aquela sociedade vai adotar, que aquela pessoa, que aquela sociedade vai adotar. Então, a interpretação, ela também carece de respeito, né? Porque realmente não é ruim várias interpretações. Isso mostra a diversidade que nós somos e a capacidade que nós temos. Então, a mesma escritura sagrada, no caso dos cristãos, a mesma escritura sagrada são interpretadas de formas diferentes. Que bom! Então vamos conversar sobre o que você entende disso, e eu falo a minha posição do que eu entendo isso, e nós vamos chegar a um acordo de convivência. Né? Então, não podemos ter medo de interpretações, para começar. Né? Mas devemos temer, sim, aquela interpretação inequívoca. Por exemplo, o que nós falamos antes. Toda religião nasce para a vida. Aí eu promovo morte. Entende? Então, são coisas equivocadas. E a outra questão também é a falta de interpretação. Falta de interpretação. Na verdade, não interpreta. Lê o que está ali e pronto. Não tem capacidade ou não tem condições de fazer uma interpretação e ainda desrespeita quem faz a interpretação
daquele texto, daquela frase. Pegando o gancho dessa fala do senhor, nós já chegamos num ponto extremamente polêmico, que são as redes sociais e as interações que acontecem com pessoas de religiões diferentes, muitas vezes que são agressivas. Então, padre, uma pergunta complicada. Padre, religião se discute? Desde que se entende discussão como diálogo, deve. Porque é necessário que isso ocorra. Porque dessa forma vai construindo a partir da diversidade de ideias caminho de paz. Se agride, professor, é porque não respeita. Porque discrimina o diferente. Inclusive, essa atitude está em moda agora, né? Por quê? Porque é incentivada. Achar que somos toda a mesma coisa e não respeitar a diversidade. Religião e política, elas se complementam. Né? Sim. Interessante. Aliás, essa tem a ver com a pergunta que eu ia te falar. Religião e política se mistura? Você sabe que o Antigo Testamento dos cristãos, né, da religião cristã, era a Constituição dos Hebreus? Não sabia. Não sabia, Sim. padre. E sabe que todos hoje os países de religião de maioria muçulmana, eles seguem o Alcorão, mas na verdade, a lei deles. A lei é o Alcorão. Certo. A lei é a religião. Então, na história da humanidade, isso aconteceu muito. Mas também houve muitas aberrações, né? Por falta de interpretação. Mas é possível sim, né? É possível sim essa mistura. Porque... Pode falar, tá? Fica à vontade. Então, eu ia falar dessa mistura, né, de política com religião. Na verdade, se religião... Eu falei antes que religião e cultura se interligam, né? Sim. Né? Religião e cultura, você precisa fazer uma análise ali para destrinchar as duas, porque na verdade as duas estão interligadas. A arte, olha só o que eu vou dizer, a arte de fazer política complementa as duas. Certo. A religião e a cultura. E eu falo aqui a política como arte. Entendi. A meu ver, a ciência política é uma área do saber. Deveria ser obrigatória para todos aqueles que se candidatam ao cargo político. Para quê? Saber interpretar. Não é só interpretar texto. É interpretar sinais. Por exemplo, essa pandemia é sinal do tempo. Interpretar. Né? Conhecer a formação da cultura, da sociedade. Aprender a fazer projeto de política pública. A respeitar a diferença. A valorizar a pessoa como ela é. Agora, na maioria das vezes, vemos aberrações desenvolvidas por pessoas que utilizam a religião, né? Da mesma forma que utiliza a política. Né? Para quê? Para se promover. Tanto na religião como na política, pode uma utilizar a outra ou utilizar a si mesma apenas para se promover. Ou para impor suas ideias. E, infelizmente, o que a gente vê, né? O que a gente leu, o que a gente estudou, o que a gente vê, eu queria muito que a gente não visse mais, né? Mas por enquanto a gente vê, são ideias cheias de racismo, preconceito, homofobia, intolerância religiosa. Né? Nossa, muito importante isso que o senhor falou. Eu estou vendo aqui o tempo, estou com medo de cortar, porque o Instagram corta a gente. Inclusive, tem uma pergunta do Wildmin Soares, aí, uma pergunta bem polêmica. Se o senhor está lendo aí, passando aí na frente do visor, ele falou sobre a pergunta dele, eu acho que não vai dar tempo, Wildmin, falando sobre o diálogo, como lidar com a ignorância de alguns membros religiosos, uma polêmica que ele colocou aí. Eu não sei se vai dar para responder. Nós estamos... O senhor consegue responder essa rápido?
Aí o que acontece? Eu acho que quando você vai fazendo a pergunta, a gente vai respondendo, né? Pois é, o que o senhor falou do respeito, né? Sim. Verdade. O senhor falou do respeito. Isso, Muito olha. Ele falou né, sobre a questão da ignorância de alguns membros religiosos. Aí a gente pode dizer a agressão que a gente sofre, né, por religião. O que faz uma pessoa agredir a religião do outro, né? Ela quer perguntar isso, né? Então, a pessoa agride, nós até falamos antes, a pessoa agride por quê? Em questão de religião. Porque vê a sua expressão de fé como a única verdadeira. Quando encontra alguém que tem outras expressões religiosas, em vez de dizer, que bom, parabéns, o que faz? Sataniza. É assim com a região afro, por exemplo, tantas outras. Tenta diminuir, repulsa. Os católicos fazem a da cruz diante de um despacho ou de uma expressão religiosa qualquer. O evangélico diz, está amarrado em nome de Jesus. E coisas assim. Outros partem, olha só, para uma agressão física de fato. Como o que acontece com as regiões mais africanas no Brasil, uma vergonha. Uma vergonha. Pais e mães de santo, né, sendo expulsos de cidade, né, por pessoas que acham que o seu único meio de cultuar a Deus é o verdadeiro. Olha só. Uma vergonha, endossada, viu? Endossada, infelizmente, por diversos líderes religiosos e políticos. Padre, e um dos meios para diminuir tudo isso, né, respondendo também lá, é pelo conhecimento, pelo estudo, pela promoção da fraternidade nas religiões. Olha só, promover fraternidade nas religiões. E, lógico, pelas políticas públicas, né? Muito bom. Padre, o Instagram vai cortar a nossa live, então eu queria só agradecer para o senhor a presença do senhor aqui na nossa live de hoje. Foi muito rico e já deixo o convite para o senhor voltar novamente para o Caminhos da Linguagem, para a gente continuar esse bate-papo, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa por aí. Tá bom, Padre? Muito obrigado pela sua presença. Muito bem, muito obrigado também a você. Muito obrigado pela oportunidade, né, e pelo convite. Eu gostei muito de poder partilhar, né, dessa conversa. E dizer que toda ciência tem seu valor. Toda ciência tem seu valor. Atualmente tem promovido uma desvalorização da formação das humanidades. É um fato. Mas precisamos estar firmes e motivados a existir. As ciências se complementam. Todo estudo e toda pesquisa contribui no amadurecimento como pessoa e como sociedade. E nesse tempo de pandemia, isolamento social, ter uma iniciativa como essa que você fez em prol do crescimento me alegra, nos alegra. Que nossas vidas, professor, sejam pautadas pelo... não sejam pautadas pelo comodismo, pela preguiça, mas pela tolerância religiosa. E saibamos codificar, interpretar os sinais dos tempos, a fim de realizar a linguagem realmente como meio de diálogo e de aproximação. Obrigado, viu? Gratidão. Muito obrigado, Padre. Até a próxima encontro.